Que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos e mesmo diante das preocupações vivenciadas, buscarmos a harmonia necessária. Rogamos a Tua presença, Senhor da vida, e a presença dos nossos bons intercessores espirituais para harmonizar e equilibrar nosso encontro da noite de hoje. Que possamos entrar na sintonia do bem, entendendo, buscando o equilíbrio e o entendimento nessas palavras de esclarecimento que aqui serão dadas. Serenidade te pedimos, Pai, para que tudo ocorra e fique bem. Assim, damos por iniciado as atividades da noite de hoje, e que assim seja. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras online da Sociedade Espírita Caridade e Esperança. Hoje nós vamos abordar o tema flagelos destruidores. Quando a gente fala, de flagelos destruidores, antes de tudo nós temos que ter em mente, certos conceitos, principalmente o conceito de destruição. Quando a gente fala destruição, o que nos vem à mente é que é algo que está se acabando, que se acabou, ou que sumiu do nada. E na verdade o que acontece não é isso. As coisas simplesmente não deixam, de existir, somem, não. Na verdade, o que acontece com elas, junto à natureza, seria o quê? Uma transformação. Essa transformação ela pode ser entendida de diversas maneiras, mas o que acontece não é uma destruição em si, é uma transformação. Peguemos, por exemplo, o exemplo da lagarta que se transforma numa borboleta, a plantinha que é uma sementinha e que ela um dia irá crescer muito, Vamos pegar, por exemplo, as nossas paisagens, e hoje a gente vê uma duna gigantesca, numa praia, e de repente, com pouco tempo, ela simplesmente desapareceu. Mas na verdade é porque aquilo ali não foi destruído. A lagarta não foi destruída para que desse lugar à borboleta. Na planta, a semente não foi destruída para que ela se tornasse uma planta, frutífera, assim como as nossas paisagens também. O que acontece é uma transformação. E essas transformações, elas sempre ocorreram, elas estão ocorrendo e sempre vão ocorrer. Quando você vê, por exemplo, o caso dos animais, os animais, a impressão que nós temos é que eles vivem em constante destruição. Eles sempre estão se destruindo. Mas na verdade não é isso que acontece. Os animais eles possuem um ciclo de vida. E aí, dependendo de qual posição ele se encontre, ele vai poder alimentar os demais, ele vai poder ser alimentado pelos demais, ou qualquer uma outra ordem. E essas ordens, elas são obedecidas, na natureza para que haja um equilíbrio entre os animais. Para que haja um equilíbrio na natureza. E esse equilíbrio ele é dado através da suposta destruição, aonde animais maiores se alimentam de animais menores, aonde plantas que elas são, digamos assim, mais agressivas, elas tomam de conta de uma certa região, às vezes tomando o local de uma outra qualquer, mas tudo isso vive em equilíbrio. E esse equilíbrio ele é mantido através da lei de destruição, certo? E essa lei de destruição ela simplesmente existe na natureza, não pelo fato de que a natureza vá se destruir por completa, mas para que haja esse equilíbrio. Vamos dar uma olhadinha no que nós éramos antigamente. O homem antigamente, nos seus primórdios aqui no nosso planeta, ele era um homem que a parte moral dele praticamente não existia. Então nós temos o quê? Uma inteligência bem primitiva.
E essa inteligência primitiva nada mais seria, né, do que os seus instintos, né, que estavam ali aflorados, que era para ele poder sobreviver. E ali naquele momento em que nós passamos aqui na Terra, aquele momento era um momento de quê? De destruição, entre aspas, para que o homem pudesse sobreviver. E aí nós temos o homem quando ele caçava, quando ele matava para se defender. Então, dentro daquele contexto, nós tínhamos um homem que destruía para a sua sobrevivência. E essa destruição era feita de modo que ele apenas seguia os seus instintos. Ele não tinha moral suficiente de saber que certos animais poderiam entrar em extinção, ou aqueles animais iriam acabar um dia, ou algo do tipo. Não. Ali, o que ele tinha em mente naqueles momentos era que ele deveria sobreviver, assim como a espécie dele também deveria sobreviver. E ali foram épocas em que nós tínhamos apenas a luta pela vida, onde o homem saciava as suas necessidades de matéria e, obviamente, para a sua procriação. O homem de hoje, por exemplo, é bem diferente. Por que ele é bem diferente? Porque nós não precisamos destruir, certo? De forma inconsequente para a nossa sobrevivência. Mas vejam o seguinte, existe uma destruição que nós temos que realizar, que seria uma destruição necessária. Quando nós precisamos de mais espaços para pessoas, nós temos que desocupar certas áreas. Agora lembramos também que essa destruição, ela tem que ser uma destruição assistida. Nós temos que, além de destruir, nós temos que replantar, nós temos que recriar outros espaços. Já imaginaram se nós simplesmente destruíssemos todos os locais que nós temos de espaço simplesmente para colocar mais gente morando ou algo do tipo? Então, se vocês perceberem, conforme o homem foi evoluindo, nós precisamos de destruição. É uma destruição necessária. Lógico, essa destruição, como eu falei anteriormente, não pode ser uma destruição, digamos assim, de forma aleatória, né? Ela tem que ter um propósito. Aí nós vamos entrar nesse ponto que é bem delicado, que seria, no caso, a destruição abusiva. Quando a gente fala de destruição abusiva, nos vem à mente muitas coisas. Quem é que não gosta de um casaco de couro, né? Quem é que não gosta de um veículo com bancos de couro? Quem é que não gosta, por exemplo, daquele adorno, né? Uma gargantilha, alguma coisa assim que traga peças de marfim ou algo do tipo, um conjunto? São itens que, para a nossa sociedade, não são necessários, mas que, de tempos em tempos, nós renovamos essa nossa, digamos, obsessão por destruir de forma abusiva. E essa destruição de forma abusiva é que faz com que nós tenhamos, né, ou vamos cometer um atentado à lei de Deus. Ok? Imaginem só aquele caçador que vive ali no Pantanal, na Amazônia, nas planícies africanas, por exemplo. Gente, ali eles estão indo para pura diversão. Eles estão matando animais por diversão. E esses caçadores, eles estão atentando contra as leis de Deus. Por quê? Porque eles estão destruindo de forma abusiva. E, querendo ou não, nós fazemos bastante isso em pequenas doses. Mas fazemos também. Às vezes, quando você está ali na praia, você está tomando ali um picolé, um sorvete, alguma coisa, e não tem aonde você jogar
a embalagem, o papel, o que que você faz? Você enterra na areia. Como se enterrando na areia fizesse com que ele desaparecesse. Na verdade, ele desaparece aos seus olhos. E aí, daqui a pouco, ele é desenterrado, cai no mar, e aí vai aquelas embalagens plásticas, né, de papelão, vão todos para o mar. E isso faz com que a fauna, né, marinha seja prejudicada. Os animais marinhos, eles engolem aqueles pedaços de plástico, né, que nós mesmos colocamos, e ali eles vão ter muitos problemas. Isso é uma destruição? Sim, isso é uma destruição. Nós estamos destruindo de forma indireta, porque nós não jogamos direto no mar, nós jogamos, né, na areia. Em algum momento ele vai para o mar. E querendo ou não, isso é uma destruição abusiva, sim. Mas vejam o seguinte, mesmo tendo toda essa destruição, né, assim, de forma abusiva, nós temos também muitas pessoas que se preocupam, né, em preservar, em fazer com que haja uma continuidade na natureza. Lógico, eu não estou me referindo, gente, a nenhuma ideologia política nem nada. Tira isso da cabeça, que aqui ninguém está falando nada sobre isso, certo? O que nós estamos falando é justamente sobre a vontade que as pessoas têm de preservar também. Porque do mesmo jeito que tem gente que destrói de forma abusiva, tem gente que quer preservar aquele ecossistema, né? aquele meio ambiente. Tá? E assim, lógico que um dia, né, nós vamos passar por tudo isso. Nós não vamos ter mais essa destruição de forma abusiva. Mas lógico, isso é quando a gente tiver já, digamos assim, um progresso moral bem elevado e intelectual também. Certo? Não vão pensando que é só o moral que vai fazer com que nós consigamos, né, fazer essa preservação. Não. Então vai chegar um dia em que na Terra não vai precisar mais nem dessas ONGs, dessas instituições, em que o próprio ser humano ele terá consciência dos animais e do meio ambiente. Tá bom? E agora vamos entrar diretamente nos flagelos destruidores. Né? Gente, quando a gente fala de flagelos destruidores, a nossa Terra, né, o nosso planeta, na verdade, ele sempre teve esses flagelos, né? E durante muito tempo ainda ele vai ter. Mas lembrem-se que esses flagelos eles são temporários. Mas como assim temporários? Porque a nossa Terra ela vai evoluir também, o nosso planeta vai evoluir. E com isso, muitos desses problemas, né, irão desaparecer. Tá? Mas é interessante a gente perceber o seguinte, que nesses flagelos destruidores, não importa qual, a gente vai falar ainda de alguns tipos, mas esses flagelos destruidores, eles acontecem para todos, não importa se você é rico, pobre, se você é grande, pequeno, não importa. Nós sempre vamos ter esses flagelos afetando a todos. Vejam o que nós estamos passando hoje. O que nós estamos passando hoje é um flagelo destruidor. É uma doença que ela não escolhe quem ela vai pegar. Se ela vai pegar um rico ou um pobre, tanto faz. Mas a impressão que dá, né, é que ela só pega os ricos. Mas na verdade não se enganem, viu? Na verdade, os primeiros que pegaram, né, eram pessoas que viajavam para fora do país. Então, essa impressão, logicamente, ela não existe. Ela vai pegar a todos, ela pega a todos. Então, depende de nós, né, e da nossa conscientização, fazer essa amenização. Né, amenizar da melhor forma possível. Mas nós vamos ver isso aí também. Ó, os flagelos naturais, né, como é que eu posso dizer? Eles existem desde sempre, certo? Sempre vão existir, obviamente. E se vocês perceberem, eles acontecem de forma que
ocorre um arrebatamento, né, se assim a gente pode dizer, de muitas pessoas ao mesmo tempo, seja na parte de desencarne, seja na parte de provação também. Então, por exemplo, quando ocorre um alagamento, pode ser que morra poucas pessoas ali, mas em compensação, aquela comunidade inteira que está sofrendo pelos alagamentos, elas vão ter que evoluir, nem que seja mentalmente, de alguma forma elas vão ter que evoluir. Evoluir em que sentido? De ajudar um próximo, de ajudar, no caso, os seus próprios parentes, né? Então, querendo ou não, esses flagelos naturais, quando eles ocorrem, eles fazem com que nós tenhamos um progresso, tá? Aí esse progresso ele vai se dar em diversas áreas. Diversas áreas que eu digo tanto da parte moral quanto da parte intelectual. Mas vejam bem que é curioso o seguinte: quando o nosso planeta passar, digamos assim, quando ele evoluir também, toda essa parte de flagelos naturais tende a desaparecer. Por quê? Porque nós não vamos precisar mais passar por aquela dor para que nós tenhamos o aprendizado. Infelizmente, hoje nós precisamos da dor para ter o aprendizado. Mas vai chegar uma época em que nós vamos ter um planeta em que ele vai viver em equilíbrio e que nós não vamos passar por todos esses flagelos naturais que nós temos. Outra coisa também que é interessante citar é no que diz respeito ao nosso avanço moral e o nosso avanço intelectual. Conforme a gente for avançando, com certeza nós vamos encontrar meios, de mitigar todos esses danos que nós sofremos. Seja através de um vírus, seja através de, por exemplo, como aqui no Nordeste que a gente passa muito, que são as secas, né? Quando passa um período assim muito, muito extenso sem chuvas, nós sofremos bastante com racionamento de água, de energia, de várias coisas. Os nossos irmãos do interior que sofrem bastante também, né? Então, assim, conforme a gente for evoluindo, tanto de forma moral quanto de forma intelectual, todos esses danos que a gente sofre hoje, a gente tende a diminuir bastante no futuro. E agora nós vamos entrar nos flagelos causados pelo homem. Meu Deus. Esse flagelo, esses flagelos que são causados pelo homem são os piores possíveis. Imaginem só, no caso, eu dei aqui o primeiro exemplo, assim como dessas fotos aqui, da corrupção. A corrupção ela tende a beneficiar uma pequena parcela de pessoas, na verdade ínfima de pessoas, e tende a prejudicar a grande maioria, a esmagadora maioria. Né? Então, quando a gente fala de flagelos causados pelo homem, nos vem à cabeça vários tipos de flagelo, mas a corrupção é uma das piores que nós temos. Porque a posição em que a pessoa se encontra, ela pode amenizar ou não a vida das pessoas. E aí o que ela escolhe? Ela escolhe corromper-se e puxar para si próprio. Ela pega para si próprio todos os benefícios. E não se enganem quando a gente fala de corrupção acerca de, por exemplo, corrupção financeira. A gente pensa logo em quem? Nos políticos, é claro. Né? E quando a gente pensa nesse aspecto, a gente só põe a culpa nos outros. A gente esquece que nós também somos passíveis de corrupção. E quando a gente fala de passíveis de corrupção, não significa dizer que nós vamos apenas praticar a corrupção quando a gente chegar num cargo político ou algo do tipo. Não. Imagine só, você vai a uma mercearia, você compra um produto e paga, a pessoa lhe dá um troco errado para mais. Se você não restituir a pessoa com um valor adequado,
você está se corrompendo. E isso, gente, é terrível, porque são as pequenas coisas que a gente faz que elas vão se tornando cada vez maiores o tempo inteiro, né? Lógico, nós vemos muito, principalmente na televisão e nos outros meios de comunicação como a internet, histórias de pessoas, né, que acharam uma certa quantidade de dinheiro e que de repente devolveram alguma coisa assim. Isso é pra gente ver, gente, que nós temos jeito ainda, viu? O ser humano ele ainda tem jeito. Lógico, quem não se adequar a isso aí, infelizmente não vai poder ficar na Terra. Mas aqueles que quiserem, já pode começar ali, ó, com aquele troquinho que recebeu errado, viu? Outro flagelo causado pelo homem, gente, são as guerras. Esses aí, logicamente, são os piores que podem existir. A corrupção ela é ruim, ela prejudica e mata muita gente? Sim. Agora, como as guerras, nós não temos. Certo? As guerras elas envolvem pessoas inocentes, sem querer saber se a pessoa é pobre, se ela é rica, se ela é gorda, se ela é magra, não importa. Essa aí não tem distinção. Ela afeta a todos. Imaginem vocês, né, como eram aquelas guerras. Atualmente, a nossa geração, né, assim, a geração mais nova, ela não pegou, né, assim, pelo menos aqui no Brasil, essas guerras. Ela não pegou essas guerras. Nós não temos, nós não sabemos, na verdade, como é viver numa sociedade em guerra. Mas sabemos que muitas pessoas, muitos mesmo, muitas pessoas, elas passaram por isso. E essas pessoas que passaram, elas sabem que não existe flagelo maior do que esse, né? Hoje nós estamos vivendo, por causa desse problema com esse vírus, nós estamos vivendo quase que um estado de guerra. Por que quase que em estado de guerra? Nós estamos isolados socialmente, nós estamos com a incerteza do nosso amanhã, né, como sociedade. Não sabemos se vamos ter emprego ainda, não sabemos se vamos continuar no nosso trabalho. Nós nem sabemos quantas pessoas vão nos deixar. E são essas incertezas que fazem com que, tanto esse período que nós estamos passando agora, que é inédito na nossa humanidade, né, na nossa humanidade moderna, né, assim, no que diz respeito à grandiosidade, e nós não sabemos, nós temos medo do que vai acontecer, nós temos medo de como será o nosso amanhã. Mas aí vem a questão, e o nosso futuro? Como é que vai ser o nosso futuro? Bem, eu não sei se eu vou ter emprego, eu não sei se eu vou pegar o vírus, eu não sei se eu vou resistir, eu não sei se eu vou amanhã falecer por causa de algum acidente ou alguma coisa assim do tipo. O nosso futuro, ele é incerto. Mas uma coisa é certa. Nós podemos amenizar tudo isso, certo? De modo que seja bom para todos. O que nós fazemos hoje vai se refletir no futuro. O que nós fazemos hoje vai ser refletido para os nossos descendentes. E aí, qual é o mundo que a gente vai querer deixar para eles? Vai ser um mundo de equilíbrio, aonde todas as pessoas se consideram irmãos e irmãs? Ou nós vamos entregar um mundo cheio de flagelos, sejam eles causados pela natureza ou por nós mesmos? Então, essa é a mensagem que fica. A mensagem de esperança. Nós temos que ter esperança.
Nós vamos ter medo? Sim, nós vamos ter medo. Nós temos medo. E o medo é o que nos faz estar vivos em momentos de perigo. Bem, agora vamos para a prece final. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. e que nesse instante possamos elevar mais uma vez nossos pensamentos e sentimentos ao alto,
e agradecermos pela oportunidade do esclarecer. Mas como necessitados e pedintes que somos, rogamos a Ti, Pai, misericórdia, amparo e proteção, alívio para nós e para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão a temer, a sofrer, a desiludir-se diante tantas e tantas dúvidas. Envolve cada um de nós em energias de serenidade e confiança, amor e compaixão. Envolve nossa família, nosso lar, nossa cidade, nosso país e nosso mundo, para que diante do caos e da dor possamos sentir o Teu sublime amor. Compadece-te da ignorância, que ainda é tanta, mas suaviza todos os merecedores. Confiamos em Teu plano divino, em Teus desígnios de luz, e assim finalizamos nossa reunião com a certeza do Teu imenso amor, e que assim seja.